Olá, bem-vindos a essa aula, onde nós começaremos a falar sobre limites infinitos. Esta aula e a próxima, que abordará o assunto do infinito, não serão aulas grandes e serão aulas em caráter bastante introdutório. Não porque este assunto mereça menos importância, ou por outro lado, porque ele seria eventualmente muito difícil. É simplesmente porque é um assunto um pouco extenso e nós vamos primeiro nos concentrar naquela parte que servirá imediatamente aos nossos propósitos. Depois, ao longo do curso, nós iremos introduzindo outros aspectos desse assunto que irão incrementando a nossa base sobre limites infinitos e limites no infinito. Tratar disso de maneira completa agora seria uma imprudência devido ao tempo que nós temos e à seriedade com que este assunto merece ser abordado. Vamos começar por um exemplo de uma função cujo domínio eu não vou fornecer, mas que ficará bem claro agora. Evidentemente, o domínio dessa função é todo o conjunto dos reais, excetuando o zero. Podemos dizer que o contradomínio é R, pela lei de formação, e nós vamos investigar o limite de f de x quando x tende a zero. Lembrem-se que o alvo da abscissa no cálculo do limite não precisa necessariamente pertencer ao domínio. O limite indaga tão somente o que acontece com o comportamento da função quando as abscissas vão se aproximando do valor-alvo. Não se pergunta o que aconteceria com a função quando a abscissa assumisse o valor-alvo, que nem sempre pode assumir, né? Se começássemos a plotar pontos no gráfico, nós verificaríamos que para x cada vez maior, os valores de f de x iam ficar cada vez menores, porque o numerador aqui se mantém e os denominadores ficarão cada vez maiores. Quando você tem uma fração com numerador fixo e denominadores crescendo indefinidamente, evidentemente o resultado dessa fração ficará cada vez menor. Uma outra coisa que é bom que seja observada é que essa é uma função par. Mas mesmo para aqueles de vocês que não lembram dessa nomenclatura, fica fácil pelo menos observarmos isto aqui. Para aqueles que precisarem fazer uma revisão dessa nomenclatura e de maneira geral uma revisão no assunto de funções, vamos lembrar que nós temos alguns vídeos nesse canal que começam a falar sobre noções elementares acerca de conjuntos e funções. F de menos x é f de x, seja qual for o x no domínio da função, reparem que colocando menos x aqui ou x, o resultado vai ser o mesmo. O que significa isso? Esquematicamente, isso aqui seria o seguinte: para cada valor de x que eu pego, que é o menos x, evidentemente essas distâncias aqui são a mesma, né? Suponhamos que aqui esteja o f de x. Isso está dizendo para nós que o f de menos x vai ser exatamente o mesmo. Isto vai significar, em outras palavras, que o gráfico da função, seja ele qual for, ele vai ser simétrico com respeito ao eixo y. Mas nós podemos saber mais alguma coisa sobre o gráfico dessa função. Vejam, este traçado em azul, esta linha azul, é tão somente um exemplo que na verdade não tem nada a ver com esta função em particular. É somente um exemplo que ilustra esse espelho, que é como estaria se comportando o eixo y no caso das funções pares.
se você começar a pegar valores de x cada vez maiores, ou com módulo cada vez maior, ou seja, se o x crescer muito ou decrescer muito, você vai ter valores de f cada vez menores. Por exemplo, se o x for igual a 10 ou menos 10, o f de x será 1/100. Se o x for 100 ou menos 100, o f de x será 1/10.000 e assim por diante, cada vez mais próximo do zero. Outra coisa que nós podemos perceber, que na verdade é mais fácil ainda, é que isso aqui sempre vai ser maior que zero, seja qual for o x que tomemos. Ou positivo ou negativo, esse quociente sempre vai dar estritamente positivo. Nunca alcançará o zero, e isso é fácil deduzirmos, porque se para algum valor de x esta coisa fosse nula, aí nós usaríamos simplesmente um raciocínio que diria o seguinte: como o x está aqui dividindo, ele pode passar para lá multiplicando, então nós teríamos 1 igual a 0 vezes x quadrado, nós teríamos esse absurdo aqui. Então, isso significa que, de fato, essa coisa nunca poderá ser zero. Muito bem, então isto aqui já significa que o gráfico dessa função está sempre acima do eixo x. Vai significar também para nós que valores de x cada vez maiores nos fornecerão valores de y cada vez menores. E lembre-se, vai acontecer algo semelhante a um espelho, né, nesse gráfico. Então, se esse valor de x nos fornece uma distância igual a essa aqui, o valor y dele vai ser este mesmo. Então, nós temos algo simétrico aqui. Nós temos, de fato, algo que parece decrescer e decrescer para esse outro lado, se aproximando cada vez mais do eixo x, sem, no entanto, nunca tocar. Esse fenômeno nós chamamos de assintoticidade, mas nós veremos mais tarde. E por outro lado, quando nós nos aproximamos do zero, da abscissa zero, acontece o oposto aqui, esses valores começam a crescer. Por exemplo, se x for igual a 1, então o f de x vai ser 1, evidentemente. Se o x for igual a 1/2, vocês vão fazer o cálculo e verificar que f de x vai ser 4. Se o x for 1/10, o f de x vai ser 100. E assim por diante. Se o x for 1/1000, o f de x vai ser 10.000. Nós podemos inclusive dizer que, como a função é par, isso acontece para x com mais ou menos esses valores aqui. O que é que nós estamos vendo? Se x se aproxima, pelo menos dá para começarmos a intuir isso aqui. Se x se aproxima do zero pela direita ou pela esquerda, o f de x vai ficando cada vez maior. E me desculpem o gráfico, esse desenho feio aqui, é só para dar uma vaga ideia, porque nós, afinal de contas, vamos agora ver um gráfico mais bem feito dessa função aqui. Muito bem, esse seria aí o gráfico da função que confirma o comportamento que nós havíamos previsto algebricamente. Quando x se aproxima do zero pela esquerda ou pela direita, seu f de x respectivo está crescendo, inclusive com cada vez mais velocidade. Por outro lado, acontece aquele outro fenômeno que nós também havíamos previsto, que quando o x cresce muito em módulo, ou seja, quando o x vai muito para a esquerda ou muito para a direita, seu valor respectivo na f fica cada vez mais próximo do zero, sem, no entanto, nunca tocar, né? Vejam.
Aqui está tão próximo do zero que chega a ser indistinguível. Mas lembrem-se, nós já deduzimos algébrica e rigorosamente o fato de que o valor y aqui, né, neste caso desta função, nunca é zero. Nós estamos aqui querendo indagar o que acontece nas imediações de x igual a zero. Nós intuitivamente podemos dizer que o limite de f de x quando x tende a zero é infinito. O que nós não podemos dizer é que f assume o valor infinito, porque primeiro que tudo, é bom que fique logo claro, infinito não é um valor. Caso fosse um valor, seria algo que poderia muito bem ser atingido. E atingir o infinito é, por si só, pelo menos nos conjuntos com os quais estamos tratando, uma incoerência. Nós dizemos que o limite desta função, quando se estende a zero, é infinito, e vamos formalizar em linguagem algébrica este fenômeno. Nós então estamos querendo formalizar o que seria dizer que limite de f de x quando x tende a um certo a igual a infinito. Nós queremos então expressar que f de x se tornará maior do que qualquer número previamente estipulado quando x estiver suficientemente próximo do a. Então, se você escolher um número positivo, qualquer tão grande quanto você queira, deve existir um delta maior do que zero, de tal forma que quando o x estiver delta próximo desse a, como consequência, tenhamos f de x maior do que este número previamente estipulado. E é essa a definição de limite. Nós dizemos que o limite de f de x quando x tende a é mais infinito, quando dado qualquer a maior que zero, existir um delta maior do que zero que vai depender desse a, de maneira que quando x estiver delta próximo do a, então como consequência o f de x esteja maior do que este a. Vamos, por exemplo, ver se de fato conseguimos usar esse argumento aqui para o nosso caso particular, para um valor específico de a. Por exemplo, vamos escolher aqui um a igual a 250 mil. Será que eu consigo um delta de tal forma que, ao termos x delta próximo do a, o f desse x seria de fato maior do que este valor de a? Nós queremos, no final das contas, que o f de x seja maior do que este valor, 250 mil. Mas querer isso é a mesma coisa que querer que 1 sobre x quadrado, o f de x era 1 sobre x quadrado, maior do que 250 mil. Bom, trabalhando com essa desigualdade aqui, isso aqui pode ser encarado como uma fração, embora não precisássemos disso. A matemática básica, que eu sempre recomendo que seja vista em forma de revisão para essas coisas, ela nos diz que ao invertermos essas frações, a desigualdade se inverte e vice-versa. Invertendo essas frações, a desigualdade se inverte. 1 sobre 250 mil. Agora vamos observar que o que temos aqui é o seguinte, isso é a mesma coisa que dizer que x quadrado é menor do que o quadrado de 1 sobre 500. E nós podemos enxergar melhor essa informação algébrica através de gráfico. Tendo aqui o gráfico de y igual a x quadrado, então dizer que x quadrado é menor do que um certo número k, observem, pelo gráfico fica fácil intuirmos. Significa dizer o seguinte, veja, este número aqui é raiz de k. A função é elevado em k, ou seja, o quadrado deste número tem de ser k. E o quadrado de menos raiz de k também, né? Menos raiz de k, quando elevado ao quadrado, também é k.
Vejam o que nós devemos ter. Nós queremos que o y, x ao quadrado, seja menor do que k. Então nós queremos valores de x que passeiam à vontade aqui, entre menos raiz de k e raiz de k. Observe, nós queremos que o x esteja aqui dentro. Ou seja, dizer que o x ao quadrado é menor do que k, esse k é positivo, né? Significa a mesma coisa que dizer que o x está entre menos raiz de k e raiz de k. Ou em outras palavras, verifique nosso tratamento com módulo em aulas anteriores. Observe que isto aqui é a mesma coisa que dizer, olhando para cá ou olhando para este intervalo em amarelo, que dizer que a distância entre o x e o zero é menor do que raiz de k. Vamos colocar isso aqui, a distância entre o x e o zero é menor do que raiz de k. Poderíamos simplesmente com isso expressar que o módulo de x seria menor do que k. Então, vejam, é isso que nós temos aqui. Dizer isto daqui é a mesma coisa que dizer que a distância entre o x e o zero é menor do que a raiz desse k. A raiz desse k é 1 sobre 500. Observem agora. Eu vim daqui para cá, mas reparem que eu posso fazer o caminho inverso também. Eu tinha vindo para trás. Mas observe que eu posso ir para frente também. Se o x ao quadrado é menor do que isso, então 1 sobre x ao quadrado é maior do que 1 sobre isto aqui. Ou seja, 1 sobre x ao quadrado é maior do que 250.000. E como consequência, f de x é maior do que 250.000, porque f de x, afinal de contas, era 1 sobre x quadrado. Em suma, este fato acarreta neste aqui. Este aqui é, portanto, o nosso delta. Então, para este valor de A, eu encontro este delta, porque este delta aqui, ou qualquer um delta menor do que ele, é suficiente para garantir que se o x estiver delta próximo do zero, o f de x esteja de fato maior do que aquele número previamente estipulado. Vejam que este é o significado do limite. Se para todo A adotado previamente pudermos encontrar um delta, dependendo desse A, de tal forma que quando x estiver delta próximo do A, o f de x esteja maior do que A, então nós teremos aí provado que o limite de f de x, quando x tende a A, é infinito. É importante que fique claro, ter encontrado um delta suficiente para que a coisa dê certo com este valor não é suficiente para garantir isso, porque este é apenas um valor para o qual a coisa deu certo. Nós devemos usar de fato a coisa literal, ou seja, uma letra para representar um valor qualquer do A que queiramos escolher, e mostrar que sempre poderemos encontrar um valor de delta dependendo desse A, de tal forma que isto aqui aconteça. É isso que devemos mostrar para garantir que o limite de f de x quando x tende a A é infinito. Vamos passar agora para um exemplo, talvez ainda algebricamente mais simples, que é o desta função aqui, dada por f de x igual a simplesmente 1 sobre x. Evidentemente, o domínio dessa função é todo R, excetuando o zero. Eu vou escrever agora dessa forma. Essa função apresenta algumas diferenças com respeito à anterior. O fato de não termos x ao quadrado aqui embaixo indica que para valores negativos de x, nós teremos valores negativos de f de x. Vamos lembrar que o gráfico da função anterior era dessa forma. E agora o que vamos ter é algo parecido com isso. A coisa é um pouquinho parecida para valores positivos de x. E para valores negativos de x, nós teremos algo parecido com isso, só que aqui para o outro lado. Quando x é um número negativo, mas de módulo muito grande,
nós ainda teremos aqui uma aproximação de zero, né? Essa fração ainda se aproxima do zero, mas vindo de valores negativos. Quando x se aproxima do zero, vindo da esquerda, ou seja, vindo de valores menores que zero, nós teremos valores de módulo muito grande, mas negativos. Essas coisas todas nós podemos começar a intuir, plotando pontos, né? Inserindo valores de x e verificando quais seriam os valores respectivos no y. Mas vamos ver um gráfico mais bem feito. Essa aí é uma representação mais fiel do gráfico da função. Observe que quando x cresce em módulo, seja ele negativo ou positivo, o seu respectivo valor de f de x se aproxima do zero, vindo de baixo ou de cima. Por considerações análogas às que fizemos anteriormente, nós podemos também concluir que esta função nunca assume valor zero. Mas o que mais nos interessa aqui é o seguinte: quando x tende a zero pela direita, ou seja, quando a abscissa se aproxima do zero vindo de valores maiores que zero, o respectivo valor da f está aumentando e também aqui nós podemos dizer que cada vez com maior velocidade. Pelo outro lado acontece algo semelhante. Quando a abscissa se aproxima do zero vindo da esquerda, vindo de valores menores que zero, nós temos a f de x aumentando muito em módulo, mas negativo. Ou seja, ela vai decrescendo, vai na direção, digamos assim, do menos infinito, intuitivamente, né? Então, por um lado, quando x se aproxima do zero, a coisa desce muito. E pelo outro, quando x se aproxima do zero, a coisa sobe muito. No zero, evidentemente, a função não existe, né? Vamos mostrar aqui que não se pode ter o limite desta f quando x tende a zero igual a infinito. Vamos mostrar que isto não ocorrerá. Só para termos aqui em mente, o aspecto do gráfico era esse. Quando se estende a zero por um lado, as ordenadas decrescem, ficam menores do que qualquer número previamente estipulado, e quando x tende a zero pelo outro, as ordenadas ficam maiores do que qualquer número previamente estipulado que você queira aí. Então, a única coisa que nós precisamos observar aqui é o seguinte: por menor que seja o intervalo centrado no zero, você sempre terá valores de x levados em um número positivo, eventualmente grande, e também valores de x nesse mesmo intervalo levados em números negativos, eventualmente de módulo grande também. Lembre-se, a lei da função era f de x igual a 1 sobre x. Se, por exemplo, escolhermos uma amplitude de 0,1 para o intervalo centrado em zero, então dizer isto aqui, que para nós seria dizer isto, significaria dizer que módulo de x é menor do que 0,1, ou, em outras palavras, que menos 0,1 menor do que x, menor do que 0,1. X pode assumir, portanto, qualquer valor entre esses dois aí. Se eu pegar, por exemplo, um valor de x igual a menos 0,01, vou chamar de x1 esse valor, e um outro valor que eu vou chamar de x2 igual a 0,01 positivo, neste caso aqui, então eu obterei que a f de x1 vai ser menos 100, e que a f desse x2 será 100. Isto significará que dentro deste intervalo nós temos um valor da negativo e outro que dá positivo. E observem, e se eu pegar valores ainda mais próximos do zero pela esquerda ou pela direita, eu terei como resultado valores de f respectivos mais distantes ainda, um cada vez menor e outro cada vez maior.
Em outras palavras, não importa o valor de delta que eu pegue aqui, por menor que ele seja, eu sempre terei valores de x dentro desse intervalo, definido por isso, tão grandes ou tão pequenos quanto eu queira. Maiores do que qualquer número previamente estipulado ou menores do que qualquer número negativo previamente estipulado. Então eu não posso garantir que o limite de f de x quando x tende a zero é infinito ou menos infinito, porque por um lado, na direção do zero, a função cresce muito, e por outro lado, na direção do zero, a função decresce muito. Poderíamos, no entanto, dizer que os limites laterais aqui, um é mais infinito e outro é menos infinito. Mas até aqui, o fato de os limites laterais serem distintos indica que não existe o limite, digamos, absoluto naquele ponto. É importante ainda nos mantermos atentos quanto a algo que chamamos de indeterminações. Por exemplo, se ficar constatado que limite de f de x, quando x tende a A, é infinito, e limite de g de x, quando x tende a este mesmo A, é também infinito, então eu não posso garantir que o limite de f de x menos g de x, quando x tende a este mesmo A, seja zero. A tendência é querer fazer infinito menos infinito, mas não se pode trabalhar com infinito desta forma. Embora possamos afirmar que o limite de f de x mais g de x, nesse caso, quando ambos tendem a infinito, lembrem-se, é infinito. Eu posso também afirmar que se limite de f de x quando x tende a A for uma constante, um número fixo, e se limite de g de x quando x tende a A for infinito, então o limite de f de x vezes g de x quando x tende a A é mais infinito se o c for positivo e será menos infinito se o c for negativo. E que o limite de f de x sobre g de x, quando x tende a A, neste caso, quando o limite da f é uma constante e o limite da g é infinito, isto será zero. Neste caso específico do quociente, se o limite da g for mais infinito, ou se o limite da g for menos infinito, desde que o limite da f seja uma constante, então o limite desse quociente será zero.